Fala galera, tudo bem com vocês? Daniel na voz para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira. Hoje já teve um treino com a equipe completa, lembrando que ontem Neymar e Marquinhos não conseguiram chegar a tempo, né, de treinar com o resto do grupo por conta de um atraso ali com o avião, e aí tiveram que pegar um outro avião para chegar um pouquinho mais tarde. Mas hoje teve um treino completo pela primeira vez, o grupo inteiro esteve treinando em Turim, na Itália. E mais tarde, depois do treino, tivemos uma entrevista coletiva com o Danilo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa entrevista porque foi muito bacana. Eu gostei muito, tá bom? E a gente vai destrinchar um pouco sobre essa seleção brasileira, o clima que tem da seleção e o que a gente pode projetar já para o primeiro jogo contra a Sérvia. Antes de começar, deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo por aqui, beleza? Então vamos lá. No treinamento não teve muita coisa assim. O Tite fez um treino bem básico, né? Treinando mais movimentações do ataque. Por exemplo, algumas jogadas combinadas, tabelas, treino de finalização depois, com um grupo bem misto, mas teve ali um momento em que ele separou o elenco e do meio para frente ele colocou Casemiro, Bruno Fernandes e Lucas Paquetá. Bruno Fernandes não, Bruno Guimarães. Olha. Seria ótimo ter o Bruno Fernandes na seleção brasileira, mas era o Bruno Guimarães, que também é um ótimo jogador. Mas o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá no meio. O que eu acho que pode acontecer durante a Copa, né? Eu acho que muito provavelmente o Fred perde essa vaga pro Bruno Guimarães pela bola que o Bruno tá jogando. E aí o ataque era o Neymar, o Richarlison e o Rafinha. Acho que é isso que vai acontecer no primeiro jogo, do meio para frente. O Casemiro mais atrás, eu acho que o Fred vai jogar nesse primeiro jogo, junto com o Casemiro ali como o segundo volante. E o Lucas Paquetá saindo um pouco mais para o jogo, fazendo meio que uma distribuição. Neymar caindo pela esquerda, mas horas indo um pouco para o meio para fazer a organização das jogadas. O Richarlison no meio, acho que vai ser o 9 titular. E o Rafinha pela esquerda, até porque o Tite tem usado mais ele no time titular. E atrás vai ser aquela coisa, vai ser Danilo, Marquinhos e Thiago Silva e o Alexandre. Tem que ver ainda qual vai ser a condição do Marquinhos, porque, por exemplo, hoje o Marquinhos não treinou nessa com o restante do grupo, né? Questão de fazer essas jogadas ensaiadas e tal. Ele só deu ali umas voltas no campo, porque sentiu um desconforto muscular. Já não jogou no final de semana pelo PSG, justamente por conta disso. E agora se apresenta a seleção ainda sentindo um desconforto. E aí gera um pouquinho de dúvida para o primeiro jogo contra a Sérvia. Se ele não jogar, muito provavelmente é o Éder Militão que vai fazer a dupla com o Thiago Silva. E aí a lateral esquerda vai ser do Alexandre. E no gol o Alisson, com certeza. Mas eu acho que o ponto mais chamativo foi a entrevista do Danilo, né, entrevista coletiva. Primeiro pelo atraso do Danilo, caramba, demorou pra caramba pro Danilo chegar na sala de entrevista coletiva. Para quem assistiu ao programa Radar do Hexa, é um programa que está sendo feito pela TNT Sports, que por sinal é muito bom. Cara, foi impressionante, tipo, levou ali, sei lá, basicamente uma hora. O Bruno Formiga, ele até falou, tava escrito daqui a pouco o Danilo vem para entrevista coletiva. Ele falou, devia colocar daqui a muito, né? Não daqui a pouco, que demorou bastante. Depois o Danilo falou, né, que depois do treino ele teve que fazer um trabalho de recuperação, que ele não é mais um garoto, já tem 30 anos, então a recuperação já é um pouco mais difícil. Mas a entrevista, ela chamou atenção primeiro pelas boas perguntas que fizeram, e aí é o bom trabalho das emissoras, né? Porque escolhem os jornalistas que vão fazer as perguntas, não é qualquer um que vai lá, eles escolhem a dedo quais são os jornalistas que vão lá para essa coletiva. E as perguntas sempre de alto nível. E também o Danilo, as respostas, né? O Danilo, cara, foi uma entrevista fantástica. Eu não esperava uma entrevista tão boa, o que acho que ninguém espera, uma entrevista legal. Sempre espera aquelas respostas mais
mais genéricas, né? Mais, lutamos pelos 3 pontos, não conseguimos, agora próxima rodada a gente vai se preparar para conseguir ganhar os 3 pontos, subir na tabela, essa coisa, né? Todo jogador fala. E não foi assim, foi uma entrevista muito boa do Danilo, muito sincera dele, falando realmente o que ele sente, né? E aí ele respondeu, por exemplo, sobre o Neymar, como é um Neymar e tal, e ele falando que muita gente não vê, mas o Neymar ele é um dos líderes desse grupo. E uma coisa que o Neymar tem, e aí acho que eu não é o primeiro jogador que fala isso, mas o Neymar tem é que ele sempre vê o lado positivo das coisas, ele nunca desanima, ele sempre mantém a positividade no grupo. Então, por mais que as coisas estejam complicadas, o Neymar coloca o grupo para cima, ele sempre vê o lado bom das coisas, né? Respondeu também, por exemplo, sobre o porquê que a seleção está se preparando na Itália, sendo que vai jogar no Catar, que são climas totalmente diferentes. Na Itália estava fazendo basicamente na casa ali dos 10 graus e no Catar é um clima totalmente diferente, é um calor, a umidade é alta, né? Então assim, você tem um choque, né, de temperaturas. E ele falou, né, que é por conta da instalação da Juventus, né, porque a instalação da Juventus tem um campo de treinamento, você sai do campo, você anda só um pouquinho ali, no mesmo local tem o hotel, o local para fazer a recuperação, tudo ali no mesmo terreno, vamos dizer assim, né? E por isso que a seleção está fazendo a preparação lá. No Catar seria diferente, a seleção ficaria hospedada num hotel, sairia do hotel para poder se dirigir até o local de treinamento, para voltar para ir para um local de recuperação, e aí seria um problema mais de logística, né? De qualquer forma, eu acho que isso vai acontecer de qualquer jeito, depois dos jogos isso vai ter que ser feito. Respondeu também, deixa eu ver, sobre como as mídias sociais elas interferem, né? E ele fala uma coisa que eu gosto muito, que você precisa disso hoje, é inevitável você não ter uma vida midiática, né? Isso falando ali das redes sociais, mas que tudo precisa ser moderado, né? Que às vezes você ficar muito tempo nessa vida pode te gerar as notícias que são ruins ou alguma coisa ali que não é verdade, que aí falam de você e você muito tempo ali nas mídias sociais e aí você acaba vendo algumas coisas que te prejudicam também. Ele fala uma coisa muito importante que é o equilíbrio emocional e acho isso muito importante para a seleção brasileira. Vai ter que ter um equilíbrio emocional, vai precisar ser um time, os jogadores vão precisar ter essa casca, essa casca mental, sabe? De ter uma mente blindada, de quando vir uma crítica ou algo do tipo, né? E às vezes a mídia social ela atrapalha, ela te derruba por conta disso, né? É normal, todos têm opinião, todos têm uma crítica para fazer. E algumas críticas são muito pesadas. Tem jogador que não aguenta, tem jogador que aguenta. Então, você precisa ter esse equilíbrio, né? E o Danilo ele até fala que ele lê muitos livros, ele tem um tempo ali da mídia social e depois ele tem um tempo ali para estudar um pouco, ler os livros que ele gosta, ele escreve muito e isso ajuda ele a manter um equilíbrio, né? Ele faz yoga também que ajuda ele a desestressar. Mas também uma pergunta muito importante que foi feita, e acho que para mim foi a principal, é sobre o Daniel Alves, né? Foi perguntado para ele se o Daniel Alves foi feita uma comparação, né? Você joga tantos jogos na temporada para ser convocado e o Daniel Alves não joga basicamente um mês e é convocado, né? Querendo dizer ali, tipo, uma analogia, tem uma questão de privilégio, e aí ele fala, né, que essa discussão ela não existe dentro da seleção. Cada um ali está preocupado em fazer o seu trabalho, cada um está preocupado em ajudar a seleção da melhor forma. Não importa se você não joga um mês, se você não joga 2 meses, se você jogou há 2 dias atrás, cada um tá ali para dar o seu melhor. Ele até fala, né, que o Daniel Alves ele representa muito para os jogadores dentro da seleção, não só pelo espírito de liderança, mas o cara que junta o grupo, é um cara que também agrega tecnicamente. Não acho que o Daniel Alves vai ter tantos minutos dentro de campo, mas ele fala que é um cara que se dedica ao máximo.
E ele até diz, né, tem coisas que ele faz dentro de campo que eu mesmo não conseguiria fazer. Então, eu não falo que é justo o Daniel estar na seleção, porque eu não acho 100% justo, mas eu entendo ele estar lá. Eu entendo, compreendo que ele fez parte de base, praticamente todo o ciclo do Tite, pós-Copa de 18 e a de agora, a que vai se iniciar, e também que ele tem a confiança do Tite. Né? Então ele diz que não há essa comparação de eu joguei tanto para poder estar na seleção e você não joga um mês, treinou com o Barcelona B e está aqui. Então não tem essa questão de você é privilegiado e eu não, entendeu? Cada um ali está preocupado em jogar, em dar o máximo para poder atingir a meta que é o título da Copa. O que mais que ele falou? Falou sobre Daniel Alves, falou sobre o CT da Juventus e falou também sobre a disposição dele dentro de campo, né? As funções que ele faz dentro de campo. O Danilo era um jogador muito ofensivo no Santos. Quando ele sai do Santos, ele vai para o Porto. Ele continua sendo esse jogador bem ofensivo, que aí o Real Madrid vai atrás. Ele continua dessa forma, só que aí começa a gerar alguns problemas para ele. Fica um pouco conhecido como um jogador que ia muito, mas não descia. Ele não fazia recomposição da posição dele. E aí fala, Avenida Danilo e tudo mais, então aquela coisa. E aí o Danilo vai para o Manchester City e com o Guardiola ele começa a fazer um papel defensivo. O Guardiola colocou ele em alguns jogos como zagueiro, jogou na lateral direita também, jogou como lateral esquerdo até por muito tempo. O Guardiola até gostava de colocar ele como lateral esquerdo. E aí ele vai para a Juventus, que é quando ele começa a aprimorar a questão de jogar como um zagueiro. Né? E ele inclusive fala que isso é uma informação da Clara Albuquerque, que ela acompanha a Juventus no dia a dia, e uma entrevista que ele deu pela Juventus, ele falando que ele se diverte mais jogando hoje como um zagueiro do que como um lateral. Né? Onde ele se sente mais à vontade hoje é jogar como um zagueiro. Tanto que alguns jogos ele tem feito isso porque o Alegre joga com 3 zagueiros alguns jogos, depois vai com uma linha de 4 e 2 laterais, aí ele faz a função de lateral. E aí quando vai com 3 zagueiros, ele forma ali o trio de zaga e o quadrado faz a ala direita. Então é um jogador que tem muitos recursos ali para jogar na defesa. Vai jogar como lateral direito, óbvio, mas se de repente o Tite precisar dele como um zagueiro, o Danilo tá lá para fazer essa posição e ele vai fazer tranquilamente porque ele já faz isso na Juventus. Então é um cara que cresceu muito e que eu não entendo tantas críticas a ele, porque nas últimas 2 temporadas na Juventus ele vem jogando muito. Na Itália se fala que eles têm a mesma impressão de por que o Danilo é tão criticado, porque na Itália dizem, né, que o Danilo é um excelente jogador, que toda a seleção gostaria de ter um Danilo, né, e que ele faz múltiplas funções dentro de campo. Não é um jogador que vai brilhar, que vai lá pra frente, vai dar caneta, vai dar chapéu e tal, não, mas é um jogador que faz múltiplas funções, pode jogar como um zagueiro, pode jogar como lateral direito, lateral esquerdo, pode fazer uma ala de repente, mas é um cara que e tem muita força física, tem muita resistência, então é um cara que pode ajudar qualquer equipe. Então eu não entendo tantas críticas, porque é um jogador que melhorou muito, principalmente depois ali a passagem City e até agora na Juventus, né? Ele deu um up muito alto no Porto e depois ele caiu muito no Real Madrid. E aí quando ele chega no City, com o Guardiola, ele começa a melhorar, e aí a Juventus faz a troca lá e ele melhora, né? Dentro da Juventus ele começa a atribuir mais a sua bagagem, né? Atribuir mais qualidades à sua bagagem. Isso ajuda muito, não só a Juventus, mas também a seleção brasileira, tá bom? Então é isso. Amanhã vamos ver o que teremos de novidade. Hoje ainda, acabei de ver, cara, o Daniel Alves deu uma entrada no Pedro que, pô, é complicado, né, Dani? Aí você também não se ajuda, né, cara? Pô, dá uma entrada por trás do Pedro.
E aí é embaçado. O Daniel precisa... Vai com calma, tá bom? Eu vou ver se consigo lançar mais alguns outros vídeos sobre outras seleções. Acabei de ver também que o Nkunku foi cortado da seleção. Levou uma entrada dura do Camavinga no treino. E parece que a coisa foi forte e parece que ele foi cortado da Copa. A seleção da França enfrentando muitos problemas, né? Que bom. Que bom. Espero que não aconteça isso com o Brasil. Que dê tudo certo e a gente consiga o Hexa, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário o que você achou. Se você acha que o Brasil vai forte, se é o favorito para ganhar essa Copa, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado.